Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver a definição de poliedro. Poliedro, na verdade, é o que para nós, na parte da figuras planas, representam os polígonos. Para isso a gente vai estudar um pouquinho o que é um diedro e um triedro, tá? Então, a definição, um diedro é a união de dois semiplanos com uma mesma reta como origem e não contidas no mesmo plano. É como se fosse duas capas de um livro aberto. Você abre duas capas do livro assim, é só as duas capas em que aquela reta lá é justamente a reta comum a esses dois semiplanos, o semiplano alfa e o semiplano beta. Os semiplanos alfa e beta eles são chamados faces do diedro e a reta comum é chamada de aresta do diedro. Vamos denotar um diedro de semiplanos alfa e beta por esse símbolo ângulo alfa-beta. A região diedral, determinada pelo diedro alfa-beta, é a intersecção do subespaço determinado pelo plano alfa. Toda vez que você tem um plano no espaço, ele define dois subespaços, né? Ele divide o subespaço em duas regiões, então cada região a gente chama de um subespaço, na qual se encontra o semiplano beta, com o subespaço determinado pelo plano beta, na qual se contém o semiplano alfa. Então, olha, eu tenho o meu diedro, então são os dois planos. Esse plano beta separa numa região do plano que está para lá e a região do espaço que está para cá. Então, a região do espaço que está para cá é a que contém o semiplano alfa. Eu pego toda essa região e faço agora a intersecção com a região do espaço definida por alfa, aquela região que contém o beta. Então, na verdade, o que é a região diedral? Agora é toda essa parte cheia. O diedro, então, é como se fossem as duas capas do livro. Tá? E o diedro é essa parte inteira do meio toda cheia, é o sólido, que tem como as faces justamente os planos alfa e beta. Seja R a aresta do diedro alfa-beta e θ um plano ortogonal à reta R. A intersecção de θ com os semiplanos alfa define uma semirreta que eu vou chamar de A, que está contida em alfa, e a intersecção desse mesmo plano θ com o semiplano beta vai definir uma outra reta que eu vou chamar B, contida no plano beta. Mas vamos definir o ângulo do diedro alfa-beta como sendo exatamente o ângulo formado por essas duas semirretas A e B. Então está aqui o meu diedro, eu vou pegar um plano cortando esse diedro, só que esse plano é ortogonal a essa aresta. Então, na hora que faço a intersecção do plano θ com o semiplano alfa, eu tenho uma semirreta A. A intersecção de θ com beta me dá uma semirreta B. Esse ângulo entre A e B, eu digo que é o ângulo do diedro alfa-beta. Dois diedros são congruentes se possuem o mesmo ângulo. Então, a congruência de diedros, basta olhar o ângulo. Se eles possuem o mesmo ângulo, eles são congruentes. A notação é diedro alfa-beta congruente ao diedro gama-delta. Dados dois planos não paralelos, eles definem quatro diedros, sendo 2 a 2 congruentes. Olha, é só ver essa figura, olha. Eu tenho dois planos que não são paralelos, um plano aqui que está mais roxinho, o outro verde, eles estão definindo quatro diedros. Ó. Eu tenho esse primeiro diedro aqui, esse pedaço verde, esse pedaço roxo, tem esse diedro que está lá atrás escondido, tem aquele outro diedro lá atrás e tem um diedro aqui embaixo. Esse diedro aqui, olha, maior que está aqui atrás, ele é congruente a esse que está aqui na frente. Eles vão ter o mesmo ângulo. Também esse diedro que está aqui embaixo é congruente a esse diedro que está aqui em cima. Ok? Porque se você for ver esse ângulo aqui, é o mesmo ângulo que esse. São opostos pelo vértice. Por outro lado, esse ângulo que você tem aqui é o mesmo ângulo que você vai ter do lado de cá. Tá? Dizemos que um diedro é reto quando o seu ângulo for um ângulo reto. Então é o caso de você ter dois planos que são ortogonais um ao outro. Então você define quatro ângulos congruentes, quatro diedros congruentes. Os quatro ângulos aqui são ângulos retos. Você vai calcular aqui, olha, o ângulo entre esse diedro e esse dá 90 graus. Tá bem?
Dois planos perpendiculares definem 4 diedros retos. Ó. 1, 2, o terceiro aqui embaixo e o quarto, que eu tenho aqui embaixo também. Sejam alfa, beta, um diedro. Beta, gama, olha, o mesmo semiplano beta, tá? Beta, gama, um outro diedro. E gama, alfa, gama é esse plano, semiplano, e alfa, o primeiro semiplano que eu tinha. Diedros com arestas A, B e C, respectivamente. Não coplanares. E que se encontram em um único ponto V do espaço. Então essas 3 arestas não são paralelas ao mesmo plano e as 3 se encontram num ponto que eu estou chamando de V. A intersecção desses 3 diedros que eu tenho é o que eu chamo de triedro, com arestas A, B e C e vértice V. A notação vai ser V de AB, o vértice e as arestas desse triedro. Tem um desenho aqui, olha. Eu tenho aqui, olha, um vértice, um plano, um semiplano beta, só que ele é infinito, tá? Ele não para aqui. É só o desenho que está parando. O semiplano beta, lá atrás eu tenho o semiplano alfa. A intersecção dos dois está dando a reta A. O beta e o gama são 2 semiplanos que têm como intersecção essa reta B. E o gama com o alfa que está lá atrás está dando a intersecção a reta C. Então, o V é o ponto comum às 3 arestas A, B e C. Isso é um vértice e isso é um triedro. Então, o triedro agora é a intersecção de 3 diedros, tá bom? Os ângulos de um triedro são os ângulos formados pelos diedros que o determinam. A soma desses ângulos, em qualquer triedro que você pegar, sempre vai ser menor que 360 graus. Um triedro é chamado trirretangular quando os seus diedros são 2 a 2 ortogonais. É o famoso canto de parede que a gente chama, olha aí. Pensa que isso aqui é o canto de uma parede. Você tem uma parede para cá, tem uma parede para cá, a vermelha. Essas 2 paredes aqui estão formando um diedro, em que a reta B é a aresta. Agora você tem o chão e essa parede aqui formam uma outra aresta, A é um outro diedro. E aquela parede vermelha com o chão forma um terceiro diedro que tem como aresta a aresta C. E essas 3 pontos se encontram lá naquele ponto V. Aqui o ângulo é de 90, aqui o ângulo de 90, aqui também o ângulo de 90. É exatamente o canto da parede quando você tem uma parede numa casa, né, que é totalmente reta. Tá bom? Isso é o que a gente chama de um triedro trirretangular. Chamamos de uma seção de um triedro a todo triângulo ABC que possui um único vértice em cada uma das arestas. Então eu pego aqui um triedro, lembra, infinito, corto esse triedro por um plano qualquer, com qualquer inclinação, de maneira que ele tenha intersecção, um único ponto em cada uma das arestas. Esse triângulo aqui é o que a gente chama de uma seção desse triedro. Dados 4 pontos não coplanares A, B, C e D, que serão chamados de vértices, o tetraedro ABCD é o conjunto dos pontos contido nas regiões triangulares ABC, ABD, ACD e BCD, cada uma das quais será chamada de uma face, e cada segmento AB, AC, AD, BC, CD será chamado de uma aresta. Quer dizer, o que é o tetraedro comum que a gente tem? Nós vamos fazer o desenho já, é a pirâmide. É como se fosse a pirâmide do Egito com base triangular, não com base quadrada, mas sim com uma base triangular. O interior do tetraedro ABCD é o conjunto dos pontos contido na intersecção dos seguintes subespaços definido da seguinte maneira. Ele é o semiespaço definido pelo plano que contém ABC, que contém o vértice D, o outro. Pelo plano definido pelos pontos ABD, que contém o vértice C, sempre o ponto que não está lá. Pelo plano definido pelos pontos ACD, que não são coplanares, não são colineares, porque formam um triângulo, que contém o vértice B. Pelo triângulo BCD, que contém o vértice A. O simplexo ABCD é o conjunto dos pontos do tetraedro ABCD mais os pontos do interior. Então ele é um sólido cheio, tá? Então, por exemplo, está aqui, olha. O simplexo ABCD é o conjunto dos pontos do tetraedro ABCD e do seu interior, está aqui. É uma pirâmide, a base é triangular,
Então você tem aqui, olha, você pega esse plano, intersecção, agora você pega o subespaço determinado por esse plano que contém D. O subespaço determinado por esse plano que contém B. Só que agora eu tenho um quarto plano, agora eu estou colocando o plano do chão, do fundo. Então é toda essa casquinha mais o interior. Isso é que a gente está chamando de simplexo ABCD. Uma região poliedral R é a união de simplexos S1, S2, Sn, tais que seus interiores são disjuntos, e se SI tem uma intersecção com SJ para algum I diferente de J, desses simplexos, então essa intersecção ou é um vértice comum, ou uma aresta comum deles, ou uma face comum. Tá? O conjunto T formado por esses simplexos, a gente vai chamar de triangulação de R. Parece exatamente com a triangulação de um polígono que a gente viu lá no comecinho, na primeira, segunda aula do curso, para poder definir o que era a área. É assim que a gente vai acabar definindo o que é volume. Um ponto P que pertence a essa região é chamado ponto interior de R se existir um tetraedro ABCD, tal que P está no interior desse tetraedro, e o simplexo ABCD, ele cheio, está contido nessa região. Um ponto P é um ponto de fronteira, se não for um ponto interior. A fronteira de uma região poliedral R é o conjunto de seus pontos de fronteira. Um poliedro é, então, a fronteira de uma região poliedral convexa. Convexa significa o quê? Lembram? Dados dois pontos da minha região, o segmento de reta que une esses dois pontos vai estar inteiramente contido nessa região. Tá? Então, com isso, olha, a gente conseguiu definir o que é o poliedro. O poliedro, na verdade, é o equivalente aos polígonos da geometria plana. São os poliedros que vão interessar para nós, para a gente começar a construir e calcular volume. Nós vamos ver volume na próxima aula. E para ver o volume eu vou ter que achar o quê? Uma triangulação de um sólido, uma figura espacial, uma figura sólida. E justamente esse volume vai ser a soma dos volumes que eu vou ter de cada um daqueles simplexos que compõem aquela triangulação. Tá bom? Gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver a definição de volume e vamos calcular alguns volumes. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.